Hoje vamos falar sobre os nossos piores inimigos. Quem seria o nosso pior inimigo? O nosso pior inimigo, ele está dentro de nós. São os nossos sentimentos de raiva, rancor e ódio, que são sentimentos negativos que viram um ciclo vicioso, nos deixando presos, amarrados àquilo ao que o nosso inimigo externo, que seria alguma pessoa que nos traiu ou gerou uma frustração em nós e gera em nossos pensamentos esse sentimento ruim de raiva, rancor e ódio. E o nosso pior inimigo são esses sentimentos. E até coloquei um título: o pior inimigo são os meus sentimentos. E uma palavra que veio ao meu coração foi Provérbios 16:7. Diz assim: sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. E pensando nisso, eu fiquei assim: Pai, Senhor Jesus, então eu não te agrado porque a palavra está falando, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. E como é que eu não tinha paz com esse inimigo, ao qual que no ano de 2008, na minha conversão, esse rapaz era o meu amigo e ele virou praticamente assim um inferno na minha vida. E aí ele ensinava o cachorro a fazer necessidade na minha porta. E como que eu sei disso? Porque aqui do lado havia uma choperia e eu fui ali levar algo para o rapaz que também se tornou meu amigo e ele falou: poxa, eu gosto tanto de você, mas também gosto tanto do rapaz. E ele ensinou o cachorro a fazer necessidade na tua porta. E eu aí comecei a perceber que realmente tinha um monte de fezes de cachorro em frente à minha porta. Tudo bem. Só que aí Deus guerreou a minha guerra, porque eu passei a orar e depois ele veio até mim e falou: e agora ele está chateado porque o cachorro passou a fazer necessidade na porta dele. Falei: fazer o quê? Tudo bem. Tentando gerar ódio, mágoa e rancor no meu coração. Sentimentos viciosos, sentimentos de um vício negativo na nossa mente para nos prender e nos deixar mal. E dessa forma, ele também passou a jogar óleo de cozinha, aquele óleo que você frita e coloca dentro de uma garrafa. Ele botava na frente ali da porta e entrava. Quando eu abria, foram várias vezes isso aconteceu. E eu ficava chateado, mas minha esposa falava assim, Tessalônicas 5:21, dai graça em tudo. Eu olhava e falava: dai graça em tudo, né? Porque não é tu. Ela falava: vou te ajudar a limpar. E nós limpávamos. Isso durante vários anos. E eu falava: Senhor, então não te agrada, Senhor. O que é isso, Senhor? Mas a questão de Deus deixar com que esse inimigo externo, um ser humano, né, que não é o verdadeiro inimigo, mas o inimigo é os nossos sentimentos, a vontade permissiva de Deus deixou que ele se colocasse em frente de batalha a minha vida, para que eu amadurecesse, deixasse de ser um menino na fé. E ali eu fui amadurecendo, lendo a palavra, louvando a Deus. E o principal, para que a minha mente não ficasse com raiva, rancor, inveja, era para que eu orasse por ele. Aí você fica assim: como é que Deus manda eu orar pelo meu inimigo? Deus manda você orar pelo seu inimigo porque é a única forma de você desconstruir aquilo que o inimigo dos seus sentimentos criaram na sua mente de raiva, rancor e ódio, através de uma vontade permissiva de Deus que veio à sua vida, que realmente pode ser algo externo, uma pessoa que te frustrou, que você confiou, tudo bem, mas os piores inimigos são os internos dentro de nós, que nos paralisam, que não nos deixam a pensar em outra coisa, e gera esse vício negativo que a gente não consegue raciocinar direito. Por isso fala: orai pelo vosso inimigo. Bom, pela neurociência, tudo aquilo que você aprende durante o dia, ele vai se solidificar à noite no teu cérebro, porque através do teu córtex executivo, o lobo frontal, vai para a sua memória. Você dorme e acorda aprendendo tudo aquilo que veio do dia.
Então, é como isso aqui. Aí você dorme, aí grudou na tua memória. E aí vai, a cada dia, solidificando, dobrando, que vira uma muralha na tua mente. E para desconstruir essa muralha, Deus pede que você ame. Porque a única forma de desconstruir a muralha desse pensamento negativo é orar e amar o vosso inimigo. Eu sei que não vai ser fácil você orar pelo aquele que te frustrou, orar pelo aquele que te machucou, que te magoou. Mas para perceber que muitas das vezes os teus sentimentos estão te destruindo e o outro está bem. Então, Deus, ele coloca uma coisa interessante no Salmo 23, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Prepara na presença dos meus inimigos. Deus, ele quer te apresentar os seus inimigos internos. Os inimigos internos são os sentimentos de raiva, rancor e ódio. Então, quando vem verdadeiramente uma pessoa que te frustra, é para mostrar o que está dentro de você, porque Deus vê o nosso interior. 1 Coríntios 2,11 diz: nem o homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito que nele está. Então Deus quer te salvar de você mesmo. E às vezes a pessoa fala assim: vamos ver o Deus que é maior. Ei, Deus não tem inimigo, Deus não tem quem o confronte, Deus não tem, Deus é Deus e pronto. Ele é soberano, ele é altíssimo, ele é único, ele é maravilhoso. E não adianta falar, o diabo, sei lá o quê. Ei, tira isso da sua mente, porque são os seus sentimentos. Sim, pode ser através de alguma pessoa, ok, mas você tem que entender que vai gerar um vício negativo dentro de você, e que ele fala ali, unges a minha cabeça com óleo. Óleo, Espírito Santo na sua mente. E ele vai terminar falando: o meu cálice transborda. O cálice é a sua mente, os seus sentimentos, ou uma guerra espiritual pelos seus sentimentos. Sentimentos de paz que Deus tem para você, não de ódio e de rancor. Para isso ele fala, para você orar, amar e desconstruir. É a única forma que vai ser para você tirar toda essa muralha que foi construída na nossa mente, que são os nossos inimigos. Então, a grande questão de Deus preparar na presença dos seus inimigos não é o que Deus vai matá-lo, mas vai trazer ele transformado. E desta forma, Deus apresentará a você os verdadeiros inimigos para serem derrotados, que é a raiva, o rancor, o ódio, inimigos internos que bloqueiam de tal forma e não conseguimos pensar em outra coisa. E esse processo é provocado pelo estresse, que bloqueia as nossas memórias boas. Que processo é esse, Alex? É o processo neurocientífico ao qual os teus neurônios têm que se comunicar com a tua memória para trazer memórias boas. E aí, quando nós estamos com raiva, rancor e ódio, através desse estresse, sim, provocado por um ser humano externo, por alguém que pela vontade permissiva de Deus deixou vir a sua mente, mas para que você não se torne um menino na fé, para que você amadureça, para que esse sentimento não tome o teu coração e a tua mente, mas que você possa sim representar, ser sal, luz, tempero. Compreenda que tudo aquilo que vem de mal não é para te destruir, mas para te fortalecer. Mas se você deixar com que o sentimento de ódio, raiva e rancor por tal fulano, o que vai acontecer? Vai paralisar a sua vida. Vai paralisar porque só Deus vê o teu coração. E Deus quer trazer também, porque é interessante que o teu inimigo, querendo ou não, também é filho de Deus. O teu inimigo a quem tu olhas, que você sente o sentimento tão ruim, no momento, realmente eu não falo aqui pelo que ele fez, Alex, mas é por você. Se você se ama verdadeiramente, você vai abandonar esse sentimento de raiva, rancor e ódio e vai tirar do teu coração, da tua mente, de alguma forma, orando, buscando, clamando, para que isso não te tome por inteiro e gere aquilo que a neurociência diz, que pode gerar um câncer, que pode gerar uma depressão, que pode gerar coisas ruins sobre a sua vida. E Deus não te quer assim, com esses sentimentos negativos de rancor, que
de mágoa que gera um rancor, e aí você não consegue sair e dorme e acorda pensando nessa pessoa. Mas na realidade, o que aconteceu é que nós alimentamos em nossa consciência para o inconsciente esse sentimento de raiva, rancor e ódio, que são prejudiciais à nossa saúde, não nos deixando ter uma saúde mental e uma vida que possa ter também um bom relacionamento, porque isso irá influenciar no seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com a sua casa, com a sua família, e você nem vai perceber isso, porque isso vai passar tão assim, batido, que você não vai perceber, e de repente você vai estar magoando aquele quem você mais amou. Não deixe isso acontecer. Os seus piores inimigos não é o externo, mas o interno, que tenta liderar a sua mente. Para isso ele coloca: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vamos transbordar daquilo que a palavra diz. Vamos transbordar daquilo que a palavra diz para nós, porque ouvir e obedecer será o melhor para nós. Em nome de Jesus. Amém.